E nós precisamos, como cristãos, amadurecer em algumas coisas. Existem coisas que são difíceis de ouvir, mas nós já estamos juntos há mais de 4 anos e nós precisamos passar desse processo de leitinho e já começar a assimilar algumas coisas da parte de Deus que só os maduros podem assimilar. E uma das coisas é que o reino de Deus, tirando a salvação, 90% do reino de Deus, dos benefícios que nós ganhamos, é por meritocracia. É por aquilo que você faz, é pelo serviço que você mostra. Porque nós temos uma compreensão equivocada do reino. A salvação não. A salvação, ela é pela graça. Mas muitas coisas, muitas bênçãos, muitas orações respondidas é fruto de um desejo profundo por uma resposta da parte de Deus. Ou seja, de uma ação, nós encontramos um resultado. Amém? Então é isso que diz esse texto. Essa história. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. É interessante que quando você observa o contexto em que essa história está, você vai observar que Jesus ele chega ao templo e quando ele está ali no templo, ele observa algumas coisas. O que ele observa? Ele observa um comércio indevido dentro do templo. Então, diz a Bíblia que ele vai para cima dos cambistas, ele vira as mesas, ele pega o chicote e vai, oi, gente, é como se Jesus estivesse dizendo, igreja não é para isso, igreja não é lugar disso, não é por isso que eu vim para morrer. E essa história da figueira está intimamente ligada com esse contexto, com uma revolta de Jesus sobre como a igreja estava vivendo. É interessante que isso não é exclusividade nossa, não é exclusividade dos nossos tempos. Quando a gente diz que nós devemos voltar e sermos como a igreja primitiva, nós estamos falando apenas dos princípios e dos exemplos bons, porque a igreja primitiva também teve caca, com perdão da palavra. Vocês devem se lembrar que Paulo, exortando a igreja, se eu não me engano, de Corinto, ele vai dizer, olha, tem um camarada aí que está saindo com a mulher do pai e vocês estão aceitando isso? Então a igreja primitiva também teve as suas falhas. Mas nós precisamos nos ater aos exemplos bons. Então isso acontece desde que a igreja foi fundada ali. E o templo é nada mais, nada menos do que uma revelação progressiva daquilo que a igreja seria um dia. Então Jesus ele faz esse alerta. E daí no versículo 12 nós encontramos o quê? No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Por que você só veio para a igreja porque você teve fome? É como eu disse, as histórias elas estão interligadas. Na teologia a gente aprende uma regra simples, que texto sem contexto é pretexto. Então por isso eu estou falando o contexto para que você entenda o texto. Jesus teve fome. E ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas. E a parte que mais nos deixa assim, não aflitos, mas nos deixa assim, tá, peraí, como? Em dúvidas, perplexo, é que não era tempo de fruto. Jesus não quis saber se era tempo de fruto. Porque a gente fala assim, o meu tempo já passou. Ah, quando eu era mais novo. Ah, quando acontecer isso. A gente sempre está preso a um tempo que nunca chega. Ou que já foi.
Se Deus me der isso, eu vou fazer isso. Quando isso acontecer, eu faço isso. Eu não tenho mais energia. Eu já estou velho. E é interessante que Jesus olha para a figueira e ele não está nem aí para o tempo dela. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isso, e o versículo 20 que eu disse, que nós lemos, foi: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Muitos cristãos acreditam que a caminhada cristã se resume em dizer que acredita em Deus e ir para a igreja quando der. Então, você é cristão? Sou. Tá, se você é cristão, então me prove. Não, eu acredito em Deus. O que mais? E eu vou para a igreja. O que mais? Não, é isso. Não, isso não é ser cristão. Então, nós herdamos isso. Eu não sei se do catolicismo. Eu lembro sempre da pastora comentando que ela podia festar, podia fazer o que quisesse, mas não podia faltar no domingo de manhã na missa. E às vezes nós trouxemos do catolicismo essa cultura e estamos vivendo a nossa fé cristã da mesma forma. Então eu posso fazer o que eu quiser, só não posso faltar no culto de Santa Ceia. E quando nos perguntam se somos cristãos, nós dizemos com todo orgulho: sim, somos. Então muitos cristãos acreditam que a caminhada cristã se resume em dizer: sim, eu sou cristão. Interpretamos de forma errada e equivocada a Bíblia. A verdade é que a religião distorceu muito da verdade bíblica. Interpretamos equivocado o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Pastor, então é isso. Eu criei, eu fui batizado, eu estou salvo, acabou. Muita gente que só creu, que só foi batizado e se acha que está salvo, vai para o inferno. Porque nunca foi isso. Não, pastor, mas o texto está dizendo. Mas você precisa entender a real mensagem que os primeiros ouvintes entendiam, porque o texto foi escrito e direcionado para eles. Essa é uma regrinha simples. É o que na teologia os teólogos chamam de exegese. Entender como os primeiros ouvintes ouviram o que estava acontecendo naquele cenário. Então, quem crer e for batizado será salvo, era uma sentença de morte para os primeiros cristãos. Porque o Império Romano predominava e quem fosse contra o Império, quem não se dobrasse a César, ai. A Nero, ai. Aos imperadores romanos, ai, amados. Então, dizer que é cristão, quem crê e foi batizado será salvo, era: eu aceito assinar a minha sentença de morte. É isso que significa. Não é isso, não, eu creio, eu fui batizado, eu vou ser salvo. Crer é muito mais que uma conclusão lógica do que uma palavra, uma frase que você diz: não, eu creio. Crer é morrer por aquilo que se acredita. Era assim que os primeiros cristãos entendiam essa palavra. Uma vida totalmente dedicada ao que se crê. Quando nós dizemos que nós cremos, tudo que nós fazemos é baseado na nossa fé. Então, o modo como nós falamos, as roupas que nós vestimos, os lugares onde irmos, não somos nós que escolhemos, é a nossa fé que escolhe. Não é a religião que escolhe, é a nossa fé que escolhe. Amém? É uma vida totalmente dedicada ao que se crê. Um satanista, quando ele diz que crê em Satanás, ele está disposto a matar e morrer pelo diabo. Você nunca vai encontrar um satanista meia boca.
Você nunca vai encontrar um macumbeiro meia boca. Você nunca vai encontrar um árabe, um muçulmano meia boca. Porque quando eles dizem que eles crê, eles estão dispostos a tudo. Recentemente eu recebi um vídeo, eu compartilhei no grupo da igreja, macumbeiro foi no monte, de madrugada, fazer trabalho para criança. Amados, você tem noção do que é isso? Nós, para orarmos pelos nossos filhos, é um sacrifício. O macumbeiro vai no monte de madrugada fazer trabalho para destruir as nossas crianças. Porque crer é morrer por aquilo que se acredita. Olha o perigo que eles estão enfrentando. O satanista é a mesma coisa. O muçulmano, de tanto no que ele acredita na fé dele, ele está disposto a dar a sua vida como um homem bomba. Quando nós vemos nos noticiários a notícia, olha, um homem bomba, como é que é o nome que eles falam, gato? Um ataque terrorista, né? Mas com viés religioso, aquela pessoa que cometeu aquele ataque terrorista, cometeu por causa da fé dele. Para ele não foi um ataque terrorista. Foi pela minha fé, eu mato e morro. E o crente? E nós? Se colocar uma arma na nossa cabeça e se disser, se você dizer que é crente, você vai morrer, a gente vira católico. A gente vira qualquer outra coisa. Não, não quero morrer não. Não, não sou crente não. Você é crente, eu vi você lá na igreja. Não, não. Pastor, que absurdo, eu nunca farei isso. A gente faz isso no dia a dia. Eu estou usando um exemplo para te chocar, mas no dia a dia nós fazemos isso. Lá no trabalho, quando alguém vem com uma causa, uma demanda, é uma oportunidade perfeita para a gente aconselhar, para a gente falar de Deus, a gente se cala. O que é isso? Isso é negar a Deus. Jesus disse, quem me negar a terra, eu negarei no céu. Negar Jesus na terra não é falar assim, não, eu não acredito em Deus. Negar Jesus na terra é não ter uma vida que o glorifique. É quando a gente tem oportunidade, a gente deixa passar. Um muçulmano não é simpatizante com o islamismo. Ele está envolvido e disposto a morrer pela causa. Agora, um cristão moderno, quando diz que crê, na verdade ele está dizendo que gosta. O que crê são esses aqui. Esses discípulos que todos morreram pela causa. E 99% deles foram assassinados. Nós, quando dizemos que cremos, nós dizemos que gostamos. Ah, eu gosto da fé evangélica. Precisamos ser honestos com Deus. Não, eu gosto de ir para a igreja. Eu gosto, mas crer, não cremos. E eu poderia, num culto de Santa Ceia como esse, pregar outra palavra, falar sobre as bênçãos de Deus e tudo mais. Mas se nós não entendermos isso aqui, nós vamos ser igreja 10, 20, 30 anos, e quando morrermos, ou se Jesus voltar antes, a maioria de nós vamos para o inferno. Porque não cremos. Porque cremos da nossa maneira. Um cristão moderno, quando diz que crê, ele está dizendo que gosta. O problema é que fazemos alianças só com o sentimento de gostar. Aliança é para quem ama, não para quem gosta. Então, se você não estiver disposto a perder a sua vida, então nem entre, nem faça aliança, nem tome a Santa Ceia. Quem está prestando atenção no que eu estou falando?
Porque Jesus disse, presta atenção aqui, Jesus disse, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ou seja, quem quiser viver do jeito que bem quer, vai perder a vida. Quem quiser viver do seu jeito, vai perder a vida. Isso não é o pastor Tiago falando. Isso é Jesus disse. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Deixa eu te falar algo se não te avisaram. Ser cristão é perder a própria vida. É não ter direitos. Eu estou batendo nessa tecla já faz um bom tempo. Uma vez que nós decidimos por Cristo, nós abrimos mão do nosso direito. Ah, pastor, então eu vou desistir de Cristo e vou servir o diabo. Engano seu achar que você tem direito com o diabo. Deixa eu te ensinar algo. Na Bíblia, entenda algo aqui, em nome de Jesus. Nós somos filhos nos direitos. Repete comigo, filhos nos direitos. Então, todos os direitos de um herdeiro, de um filho de um grande rei, nós temos. Amém? Mas nós somos escravos nos deveres. Quem está me entendendo? Então Jesus disse, quem perder a própria vida por amor de mim, pela minha causa, é o que diz o texto, a encontrará. Primeira Coríntios 11, 29 diz assim, pois quem come e bebe sem discernir, está falando da ceia, come e bebe para sua própria condenação. Quando nós não discernimos, quando nós... não é questão de pecar, é questão de... eu pequei e eu vou pecar ainda. Não é questão de não se arrepender. Deus, eu me arrependo, eu sei que eu estou errado. Posso cear? Oxe, lógico. Toda transgressão é perdoada diante do arrependimento, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, pecado oculto, pecado que vem de ceia após ceia, diz a Bíblia, é sem discernir o corpo. Isso é para a própria condenação. Olha o peso. Eu estou falando com crentes maduros, amém, gente? Nós estamos falando sobre um amadurecimento, sobre realidades que nós precisamos entender. Então, como um pastor que ama muito a sua vida, se você está disposto a continuar no mesmo pecado, não tome a ceia. Se você não está disposto à mudança, não tome a ceia. Porque o texto é claro. Come, bebe. Pode reparar, se quando nós não comemos a ceia de forma indignamente, sem discernir, a gente só não desanima espiritualmente. Pode reparar. Faz o teste, olha para a sua vida, analisa. Às vezes você está até sem força de orar, sem força de buscar. E pode reparar, quantas ceias você já não tomou consciente do pecado e sem se arrepender. Sem discernir o corpo. Amém? A religião criou o voluntário. Ah, você é voluntário. O pastor é obrigado a ir, o pastor ganha para isso, o pastor tem que estar lá, mas eu não, eu sou voluntário. Isso quem criou foi a religião. Na Bíblia a gente não encontra isso. A religião criou as escalas. Na Bíblia não tem escala, mas a religião criou as escalas. A religião criou o banco. Então você pisou na bola, vai ficar de banco. Na Bíblia não tem banco. A religião criou a área VIP. Então tem um lugar do pastor, do apóstolo sentar, dos mais ricos da igreja sentarem. É a área VIP. A religião criou as vestes santas. Então se você não vir para a igreja com a veste apropriada para o culto, você está em pecado. A religião criou isso, a Bíblia não. O problema é que nós nos tornamos bons religiosos.
e péssimos cristãos. Então nós cumprimos muito bem aquilo que a religião diz, mas aquilo que a Bíblia nos orienta, nós deixamos a desejar. É por isso que eu, como pastor, eu tenho que insistir com vocês. Gente, está lendo a Bíblia, está jejuando. Isso não é religião, isso é palavra de Deus. A gente é muito bom em cumprir, vamos todo mundo com a mesma camisa? Vamos. Do que vamos todo mundo ler a Bíblia? Isso aí é difícil. Hoje eu combinei com meu irmão Pedro de vir com a mesma camisa. E estamos arrasando, tá, Pedro? Quem está entendendo essa palavra? Nos tornamos bons religiosos e péssimos cristãos. Somos passivos na fé, ou seja, ficamos observando, vendo, e somos ativos no pecado. A vida cristã exige que sejamos frutíferos. Eu vou repetir para você. A vida cristã exige que sejamos frutíferos. Em João 15:5, Jesus diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, o único objetivo de estarmos ligados a Cristo é para frutificarmos. Não faz sentido. Então, precisamos rever o nosso posicionamento de igreja. Qual fruto nós estamos dando? Trazer os alimentos é um fruto. Glória a Deus. Amém? Evangelizar, convidar pessoas para virem à igreja é outro fruto. Amém? Aderir à visão da liderança da igreja é outro fruto. Amém? Ser um exemplo em casa, com os amigos, no trabalho, no futebol, é outro fruto. Estamos dando frutos? Jesus diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Não se confunda, eu gosto como Jesus coloca esse texto. Eu gosto como Jesus fala e aborda esse assunto. Ele diz assim: quem permanece em mim e eu nele. Porque alguns acreditam, não, mas eu estou em Deus. Mas Deus está em você? Ainda hoje eu estava aconselhando uma pessoa, e ele disse assim: eu preciso ter essa chama, eu preciso ter esse amor, eu preciso disso. E eu disse para ele assim: só existe um meio, santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Se você quer ter a chama, se você quer ter o primeiro amor, você precisa tapar todas as brechas. Caso contrário, nós estaremos tentando acumular água em peneira. Porque a gente pode até cantar um louvor, mas se nós somos mentirosos, a gente já pode até ser dizimista fiel, mas se nós somos adúlteros, se nós somos desleais, não adianta. Então, por isso que Jesus disse: quem tiver ligado em mim e eu nele. Então a pergunta é: Deus está em você? Ligado em você? A consequência de estar ligado a Jesus é frutificar. Se estamos infrutíferos, é porque estamos desconectados de Cristo Jesus. Os frutos do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23 só é possível quando estamos conectados com Jesus. Para que a nossa vida seja frutífera, precisamos aplicar princípios bíblicos em nossa rotina. Colossenses capítulo 3, versículo 23 ensina que tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração.
como para o Senhor e não para homens. Deixa eu te falar, sabe aquele seu patrão que gosta de te humilhar, aquele seu gerente? Aquela pessoa, a Bíblia diz, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Sabe aí o cônjuge que gosta de estressar? A Bíblia diz, tudo quando você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Sabe o filho ou os pais que você precisa corresponder? Tudo quando fizeres, faça como se estivesse fazendo para Deus. Se o pastor não viu a obra linda que você fez, glória a Deus, porque Deus viu. E ele foi o mais interessado. O dia que você entende isso, você não para pelo caminho, você permanece. E quando você pega algo para fazer, você dá o seu melhor. O seu melhor. Porque você não está fazendo para homens, mas para Deus. Tiago 2,17 afirma: a fé se não for acompanhada de obras, a fé se não tiver obras, é morta, é inútil. Percebe como eles entendiam o crer? Eu creio. Então assinei minha sentença de morte. E eu preciso gerar frutos, obras. Como nós cremos? Cada ação do nosso dia a dia pode ser uma oportunidade para mostrar nosso valor e dar testemunho eficaz da nossa fé. Em nenhum lugar você será reconhecido se não mostrar o seu valor. Eu vou repetir, em nenhum lugar você será reconhecido se não mostrar o seu valor. Na empresa você não vai ser reconhecido se não mostrar o seu valor. Nos seus relacionamentos, você não será reconhecido se não mostrar o seu valor. Por que vale a pena ser seu amigo? O que você agrega? Qual é o valor teu? Na igreja, nós não seremos reconhecidos se não mostrar o nosso valor. Ah, o pastor não vê, você não aparece. É a síndrome de Salomão, de Saul. Saul, ele tinha tudo para ser rei, mas o complexo de inferioridade dele era tanto que ele se escondia. Amém? Então, amados, em nenhum lugar você será reconhecido se não mostrar o seu valor. Tem crente que vive uma vida espiritual tão medíocre que só está na igreja por medo do inferno. Isso é mediocridade. É por isso que quando aceitamos Jesus Cristo, a primeira coisa que nós ganhamos é a salvação, para a gente parar de ficar preocupado com isso. É como se Deus estivesse falando assim, não, a salvação já está garantida, agora vai frutificar, agora vai fazer minha vontade, agora vai trabalhar. Mas nós estamos 10, 20 anos na fé atrás de uma coisa, a primeira coisa que a gente já ganhou, a salvação. Não, eu estou aqui por causa da salvação, que eu tenho medo de ir para o inferno. Quem está entendendo? A figueira estéril foi um alerta para que os discípulos compreendessem a importância de uma vida produtiva espiritualmente. Deus deseja que seus filhos sejam ativos e relevantes no mundo. Em Mateus 5,16 diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Quarta-feira continua essa palavra. Amém? Vamos cear? Vamos cear? Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 11, 23.